Bom, eu realmente queria estar começando esse canal de uma forma especial, com uma abertura especial, mas hoje é um dia especial. Que assim, eu nunca fui bom em nada, tá ligado? Então, eu sempre, quando eu descobri o fisiculturismo, eu vi um meio em que, mano, o esforço vai vencer o talento. Antes de virar referência para muita gente no mundo fitness, Gabriel era só mais um garoto apaixonado por academia. E quando eu digo apaixonado, não é força de expressão. O esporte entrou muito cedo na vida dele e aos poucos foi ocupando um espaço cada vez maior. Mas uma coisa que me chamou muita atenção pesquisando sobre a história dele é que a relação com a mãe dele sempre foi muito forte. No começo, ela não queria que ele treinasse todos os dias. Ela tinha receio dos excessos, daquela intensidade que às vezes aparece quando alguém encontra algo que ama fazer. E o Gabriel respeitava isso. Quem acompanhava entrevistas e relatos de pessoas próximas percebe que ele sempre falava da mãe com muito carinho e muito respeito. Então a história dele não começou da forma que muita gente imagina. Não foi um garoto que simplesmente largou tudo para viver dentro de uma academia. Foi uma construção, treino após treino. Enquanto muitos adolescentes estavam preocupados com outras coisas, ele passava horas aprendendo sobre alimentação, treinamento, recuperação muscular e tudo que envolvia aquele universo. E talvez seja justamente por isso que tanta gente se identificava com ele. Porque parecia a história de alguém muito próximo da nossa realidade. Era um garoto comum que encontrou algo que amava e decidiu levar aquilo a sério. E é um momento em que o sonho dele começa a se tornar realidade. E as coisas começam a mudar. Os vídeos dele começaram a alcançar mais pessoas, as redes sociais cresciam, as competições começaram a aparecer e o nome dele passou a circular cada vez mais dentro do mundo fitness. E quanto mais ele crescia, mais parecia que ele estava vivendo exatamente aquilo que ele sempre sonhou. Quem acompanhava eventos de fisiculturismo provavelmente já viu vídeos do Gabriel cercado por fãs, pedindo foto, cumprimentando, conversando, gravando vídeo, torcendo por ele. E isso acontecia porque ele não chamava atenção apenas pelo físico. Tinha também um diferencial na forma em que ele se comunicava. O jeito espontâneo, a energia, a proximidade com quem acompanhava a trajetória dele. Era muito comum ver pessoas falando que pareciam conhecer o Gabriel pessoalmente, mesmo sem nunca ter encontrado com ele. E isso não acontece com qualquer influenciador. Com o tempo vieram as oportunidades, vieram parcerias, vieram convites, e uma das conquistas que mais marcou a carreira dele foi o patrocínio da Integral Médica. E para quem tá fora desse universo, pode parecer só mais um contrato, mas para um atleta jovem isso representa reconhecimento. Representa que uma das maiores marcas do país tá apostando em você. Para alguém que passou anos construindo uma trajetória dentro do esporte, aquilo tinha um significado enorme para ele. Era como se o sonho tivesse realmente acontecendo. E conforme a carreira crescia, uma coisa ficava mais evidente. O fisiculturismo não era apenas um esporte para o Gabriel, era uma parte gigantesca da vida dele. Quando você assiste entrevistas, vídeos antigos e conteúdos publicados por ele, dá para perceber isso. Não parecia alguém que treinava porque gostava, parecia alguém que enxergava propósito naquilo, que respirava aquilo, que organizava a própria vida em torno daquele objetivo. E aqui existe um ponto muito importante, sem transformar isso numa crítica ao esporte, mas é preciso entender que o fisiculturismo de alto rendimento não é igual à musculação que a maioria das pessoas faz para ter saúde. E os próprios atletas falam sobre isso. Existem períodos extremamente exigentes: dieta, preparação intensa, controle absoluto do corpo, horas de treino, pressão constante. E quanto mais alto o atleta chega, mais exigente costuma ser o processo. O Gabriel vivia esse universo de forma muito intensa, talvez intensa até demais. Uma fala dele voltou a circular bastante depois da sua morte, que em uma entrevista ele disse que estava disposto a encurtar a vida dele pelo esporte. Na época, muita gente enxergou aquilo como uma demonstração de comprometimento. Depois do que aconteceu, essa frase teve um peso um pouco maior. Ela começou a ser vista de forma diferente. Quando a notícia da morte do Gully foi divulgada, muita gente teve dificuldade de acreditar. Por quê? Ele era apenas um menino de 22 anos. Ele era muito novo, ele estava crescendo, ele tinha planos, projetos, tantas e tantas competições pela frente. Uma carreira que parecia estar apenas começando. Nos dias seguintes, começaram a surgir algumas informações sobre episódios anteriores relacionados com a saúde dele e também a discussão envolvendo insulina. E aí, do nada, esse assunto furou a bolha do fisiculturismo. E pessoas que nunca acompanharam uma competição passaram a comentar sobre o caso. Muitos especialistas começaram a discutir sobre os riscos envolvidos e o nome do Gabriel passou a estar no centro de uma conversa muito maior. E talvez
Talvez seja justamente por isso que tanta gente ficou mexida com essa história, porque não parecia mais uma morte de um atleta, parecia a interrupção de uma vida que ainda estava começando. Um garoto que encontrou um sonho muito cedo e dedicou os anos da própria vida para alcançar esse sonho, e conquistou reconhecimento, conquistou patrocínio, fãs, respeito dentro do esporte e que infelizmente partiu cedo demais. Mais do que as discussões que surgiram depois, a gente sabe que existe uma família vivendo o luto. Existem amigos, pessoas próximas e existe uma história de um jovem que marcou a vida de muita gente em pouco tempo. Eu desejo os meus sentimentos à família, aos amigos e todo mundo que teve o privilégio de conviver com Gabriel Gurley. Que ele descanse em paz. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor, a minha gente sente. O meu amor falou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.